últimas décadas vem se desenvolvendo um intenso processo de verticalização das áreas urbanas. Nas grandes cidades, principalmente nos centros comerciais, existe a necessidade cada vez mais expressiva da construção de arranha-céus, edifícios muito altos e esbeltos que conseguem concentrar no mesmo espaço variados atrativos e serviços. Estruturas esbeltas se caracterizam por apresentarem uma área de base pequena quando comparada à sua altura. Neste caso, torna-se crítica a influência da ação dos ventos sobre a estrutura, os quais podem chegar a velocidades acima de 300 km por hora. Surge então um novo objeto de atenção, a promoção de conforto aos usuários e a segurança dos mesmos. É o caso do navio, né? A frequência bem lenta do navio, né, é que vai causar essa sensação de mal-estar, né? São as frequências mais baixas, né? E na edificação do mesmo jeito, né? Se você é baixo, você causa enjoo. Quando é alta demais, né, aquele repetitivo causa pânico. E tem o outro lado, que é a segurança estrutural. Essa estrutura ela não é projetada para ser submetida a grandes oscilações dinâmicas, tá? A carga dinâmica, se for na mesma intensidade da carga estática, mas com determinada frequência, ela causa uma solicitação maior. Então a estrutura tem que ser projetada para isso. Absorvedores de vibrações são classificados em 3 grandes grupos. Os passivos, em que sua atuação é essencialmente mecânica e a energia da estrutura é transmitida a uma massa secundária. Os absorvedores ativos, em que a absorção das vibrações estruturais é controlada através de atuadores, que restringem as faixas de frequências aplicadas à estrutura, apresentando necessidade de aporte de energia elétrica. Finalmente, tem fusíveis, que combinam as características dos dois anteriores, mas dispensam a necessidade integral de energia elétrica, promovendo a atenuação das vibrações mesmo em casos extremos. Um exemplo notório de aplicação de absorvedores é o sistema híbrido pendular acoplado ao edifício Taipei, em Taiwan, com 509 metros de altura, distribuídos em mais de 100 andares. Atualmente, o espaço onde foi fixado está aberto para visitação. Para análise dos efeitos dos absorvedores em edifícios esbeltos, foi feita a modelagem de edifícios de 3 andares. Trabalhou-se com os valores de pé direito de 2,3, 3 e 4 metros. Além disso, foi variada a posição de fixação do absorvedor, primeiro, segundo e terceiro andares. O pé direito e a posição do absorvedor foram os parâmetros escolhidos como variáveis, por serem determinantes no comportamento geral da resposta do edifício à excitação. O pé direito, por sua vez, determina a massa do prédio, sua rigidez e altura. Estes elementos, por sua vez, influenciam no valor final da massa do absorvedor em determinada posição. O absorvedor adotado para a realização da análise foi o passivo sobre trilhos, o qual consiste numa massa secundária acoplada à estrutura original, que desliza dinamicamente sobre trilhos. Determina-se dessa forma uma massa para o absorvedor e sua rigidez, que constarão do equacionamento final. O modelo, então, é visto com 4 graus de liberdade, com massa M em cada andar, rigidez K entre andares, massa MA e rigidez KA do absorvedor. A massa dos andares foi determinada considerando o peso específico do concreto armado. Então, a gente utiliza um peso específico do concreto armado em torno de 25 kN por metro cúbico. Tá? É um valor aproximado, mas que projeto a gente utiliza isso aí, a não ser que seja um caso bastante específico. Mas, para casos gerais, a gente adota esse valor. Certo? Então, para calcular, vocês devem ter calculado o peso de um pavimento ou dos elementos estruturais do edifício como um todo, multiplicando o volume em concreto armado, tá, por 25 kN por metro cúbico. Né? Aí já está considerando a parcela usual de concreto e a parcela usual de aço. O 25 seria para o conjunto aço-concreto.
Já a rigidez foi determinada levando-se em conta o módulo de elasticidade secante do concreto armado sob costura, considerando-se aproximações de normas adotadas no Brasil. A gente utiliza, a norma permite que a gente utilize, na falta de resultados experimentais, uma expressão em função da resistência característica do concreto, que é o FCK. Eu tinha falado que adotasse entre 25 e 35, que é usual para esses edifícios residenciais. Então, a partir desse FCK é possível determinar o módulo de elasticidade. Mas esse módulo de elasticidade é o que a gente chama de tangente inicial. É quando o concreto trabalha no regime elástico linear. Tá? E é obtida a partir do produto entre 5.600 e a raiz quadrada de FCK. Tá? Numa análise mais avançada, quando a estrutura já está com alguns carregamentos, o nível de solicitação de tensão no concreto não está mais no estado elástico linear. Ele passou já a ter microfissuras. E quando a estrutura passa a ter microfissuras, essa mesma norma permite que o valor do módulo de elasticidade tangente inicial seja reduzido a partir do produto com o fator 0,85. E esse módulo de elasticidade vai ser um módulo de elasticidade secante, ou seja, quando o concreto inicia o comportamento elástico linear, comportamento não linear, certo? Então, multiplicando o 0,85 pelo módulo de elasticidade tangente inicial, a gente vai obter um módulo de elasticidade um pouco inferior, que caracteriza uma estrutura que já começa a apresentar pequenas fissuras em função dos esforços solicitados. O modelo em questão foi submetido à força excitadora do vento, aproximada para uma carga unidirecional com comportamento senoidal e amplitude dependente do coeficiente de arrasto, da área lateral do prédio, densidade do ar e sua velocidade.